E já de olho na evolução da agricultura de precisão, é que a CNH Industrial criou uma área voltada especificamente para essas tecnologias digitais. E para dizer para a gente um pouquinho mais como vem sendo feito esse trabalho, eu estou ao lado do Gregory Hirdan, ele que é diretor de tecnologias digitais da CNH Industrial América do Sul. Seja bem-vindo ao Agrimotor Brasil, Gregory. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Agora eu quero que você conte então para o pessoal de casa que está nos acompanhando, como que vocês vêm trabalhando essa questão da evolução da agricultura 4.0, da agricultura de precisão. Perfeito. Acho que assim, a CNH ela tá de olho em várias mega tendências que estão acontecendo no mercado, né? Uma delas que é bastante importante para nós é justamente a digitalização. Acho que já historicamente a empresa ela vem sendo uma empresa referência no desenvolvimento de agricultura de precisão e tecnologias de automação para o campo, que nos traz um histórico e também um parque de máquinas com muitas informações, né, que estão circulando pelos sistemas eletrônicos e pelos barramentos dessas máquinas. Mas a gente não está satisfeito só com isso, né? A gente quer usar essas informações para algo a mais. A gente quer usar essas informações para melhorar o processo, para oferecer uma experiência digital mais adequada para o nosso produtor e para, de fato, criar uma experiência, né, uma experiência de cliente melhor para quem é cliente CNH. E para isso, né, recentemente a gente criou uma área interna chamada ou conhecida como área digital, que tem essa missão, que é de conseguir utilizar as informações hoje das máquinas e usar as informações também de digitalização de outros processos, seja eles internos, por imagens de satélite ou drone, para criar soluções que facilitam a vida do nosso cliente final e resolvem os seus problemas. Então esse é o foco da área digital, né? Eu trago alguns exemplos, né, do uso das informações que vêm da máquina, por exemplo, para prever quando a máquina vai precisar fazer uma manutenção. Coisa que antigamente não se imaginava, né? Coisa que antigamente, na verdade, se fazia uma autópsia porque a máquina já estava quebrada, né, ou já tinha desenvolvido o problema e você tinha que correr atrás para corrigir. Então, hoje, com os dados que vêm da máquina e com tecnologias digitais, a gente consegue prever isso. Como, né? Através do poder computacional e através de algoritmos que permitem eu fazer uma correlação do que já aconteceu no passado com aquilo que vai acontecer no futuro. E dessa forma, prevendo esse problema, tem uma série de medidas que eu posso tomar preventivas que vão fazer com que o tempo da máquina parada por esse problema seja o mínimo possível, né? Se eu, inclusive, conseguir associar essa falha futura prevista com uma outra falha, né, a solução dessa falha com uma outra falha que acontece no meio tempo, talvez eu consiga até zerar o efeito dessa falha futura. E isso olhando, né, em frotas onde a máquina é extremamente importante, qualquer redução que eu tenho do tempo parado é crítico, porque significa que eu vou ter aquele investimento que às vezes chega na ordem, né, de milhões de reais, trabalhando e não parado. Isso é extremamente importante. Gregory, eu quero aproveitar também, inevitável, pessoal de casa, mas poxa, a maioria das fazendas ainda não tem essa cobertura que deveria quando o assunto é tecnologia no campo. Como é que está se pensando para resolver esse problema, Gregory? Perfeito. Eu acho que você tocou, na verdade, em um dos gargalos críticos, né? Porque tudo aquilo que eu comentei agora, ele precisa que a informação saia da máquina e chegue em algum lugar onde ela possa ser processada e a decisão tomada em tempo real. É dessa forma que a gente vai conseguir ser o mais eficiente, não só olhar o retrovisor, né? Não só, talvez, fazer a autópsia, mas sim o diagnóstico e poder corrigir o problema antes mesmo que ele aconteça ou enquanto ele está acontecendo. Então esse desafio da conectividade hoje no Brasil ele é muito grande. São pouquíssimas ainda as áreas rurais que são cobertas por alguma forma de 2G, 3G ou muito menos o 4G. E para isso, para parar de reclamar desse problema, para tirar esse problema da frente, é que nós lançamos agora na AgriShow, em conjunto
com uma série de outros parceiros, inclusive empresas concorrentes, a iniciativa do Conectar Agro. Para quê? Para trazer uma tecnologia, que nesse caso é o 4G a 700 MHz, uma faixa pública e uma faixa que pode ser inclusive utilizada ou é utilizada por celulares comercializados aqui no Brasil, né? Praticamente todos nos últimos 2 anos já conversam nessa faixa, para promover essa tecnologia e criar um modelo de negócios para levar isso para a fazenda. Então o que isso provém? Provê uma solução que resolve o meu problema de conectividade, mas muito mais do que isso, resolve o problema de conexão de todos os outros dispositivos, porque é uma frequência aberta que pode ser usada por qualquer outro dispositivo e padronizada. E, mais importante do que isso, conecta também as pessoas. Então, né, talvez a função mais primordial numa operação agrícola hoje é você poder conversar uma pessoa com a outra. Né? Então, resolve esse problema e vai além disso. Tem uma função social, porque as pessoas que estão dentro desse ambiente que vai ser conectada da fazenda também vão ter acesso à conectividade. Então, pessoas que antes não tinham acesso a YouTube, a internet, a informações que hoje a gente usa no dia a dia para buscar conhecimento, passa a ser uma realidade também no campo. Para a gente poder fechar, concluir, já que eu estou falando com a pessoa responsável pelas tecnologias digitais, eu não posso deixar de perguntar, então, quais são as grandes 4 tendências aí do futuro, Gregory? Então, na verdade, existem várias mega tendências, né? Para nós, da CNH Industrial, nós temos muito claras as 4 principais que nós vamos focar, que é a automação, né? A capacidade de melhorar os processos, as operações através da automação, a digitalização, que foi a que eu acabei de discorrer, né? É como usar esse ambiente digital e os dados para aprimorar o processo, melhorar a experiência, etc. Aproximar pessoas. Um outro ponto extremamente importante, né? Até em função da nossa área FPT, que é a parte de motorização, é a parte de energias renováveis ou eletrificação. Então, como transmitir a energia de uma forma mais eficiente e mais limpa. E, por último, também a parte de servitização. O que é servitização? Eu ia perguntar, o que é isso? Porque é uma palavra recente, né, que está sendo cada vez mais usada, mas é de começar a conceber aquilo que a nossa proposta comercial para o nosso cliente, não só como uma máquina ou uma peça, mas sim como um serviço. Então, hoje, onde eu vendo um trator, ou uma colheitadeira, ou uma estação meteorológica, por que não pensar em vender um pacote de soluções agronômicas que eu vendo por hectare? Ou uma máquina que, ao invés de vender ela como um ativo, eu vendo ela como um serviço, ou por hora ou por hectare. E por que isso? Porque na proposta desenvolve uma parceria muito mais forte nossa com o cliente quando a gente faz isso, porque ele analisa os custos deles por hora ou por hectare. Então, quando eu faço uma proposta também que pode ser quantificada dessa forma e que não oferece nenhum risco, porque daí a manutenção fica por conta da fábrica, os problemas ficam por conta da fábrica e da concessionária, eu consigo eliminar o risco da minha proposta. Então começa a fazer muito mais sentido e eu tenho uma relação muito clara entre investimento e o retorno que eu vou poder ter desse investimento. Então, como proposta para o cliente, fica uma proposta muito mais transparente e uma proposta muito mais segura. Essa é a servitização.